Existe uma diferença fundamental entre uma lenda e um lugar marcado por fatos. Algumas casas são temidas por histórias contadas no escuro, outras por registros que nunca deveriam ter existido. No centro histórico de São Luís do Maranhão, em meio a ruas de pedra e casarões centenários, existe uma construção que atravessou mais de um século sendo evitada, abandonada e silenciosamente respeitada pelo medo. Ela não possui placa turística, não aparece em roteiros oficiais, não é divulgada como atração, mas todos na região conhecem sua reputação. Este é o caso real da casa que ficou conhecida como a Casa das Sete Mortes. O casarão foi construído no final do século XIX, durante o auge econômico da cidade de São Luís. Na época, a região concentrava famílias influentes, comércio ativo e construções sólidas feitas para durar gerações. Arquitetonicamente, a casa segue o padrão colonial da época. Paredes grossas de pedra e cal, janelas altas, pisos de madeira maciça e um porão profundo, originalmente usado para armazenamento. Durante seus primeiros anos, não há registros de anormalidades. A residência funcionava normalmente, integrada à vida urbana. Nada indicava que aquele endereço se tornaria um dos mais evitados da cidade. Entre os anos de 1908 e 1932, 7 mortes foram oficialmente registradas dentro do casarão. As causas variavam: doenças súbitas, quedas inexplicadas, mortes durante o sono. Isoladamente, cada ocorrência poderia ser considerada comum para os padrões médicos da época. O problema não foi a causa, foi o padrão. Antes de cada morte, vizinhos relataram acontecimentos estranhos: passos no andar superior durante a madrugada, portas abertas ao amanhecer, sons metálicos vindos do interior da casa quando ninguém deveria estar acordado. Em pelo menos 2 registros orais preservados, moradores afirmaram ouvir gritos abafados que cessavam abruptamente. Após a 7ª morte, a família deixou o imóvel, nunca retornou. A partir da década de 1940, o casarão entrou em um ciclo constante de tentativas fracassadas de reutilização. Um comerciante adquiriu o imóvel com a intenção de transformá-lo em armazém. A reforma começou normalmente, mas trabalhadores relataram quedas bruscas de temperatura, mal-estar físico e uma sensação constante de observação. Um dos operários abandonou a obra após afirmar ouvir seu nome sendo chamado quando estava sozinho. A reforma foi interrompida sem explicação oficial. Nos anos seguintes, a casa permaneceu vazia. Mesmo assim, moradores continuaram relatando luzes acesas no andar superior de noite. A polícia foi acionada diversas vezes. Nunca encontrou ninguém. Relatórios indicam portas abertas por dentro sem sinais de arrombamento. Entre as décadas de 1970 e 1990, o imóvel passou a ser citado em estudos acadêmicos sobre o patrimônio histórico da cidade. Pesquisadores, arquitetos e estudantes realizaram visitas técnicas. Relatórios informais registraram sensações recorrentes: pressão no peito, tontura, ansiedade intensa. Curiosamente, os relatos apontavam sempre os mesmos ambientes: o antigo quarto principal e o porão. Durante uma limpeza em 1997, objetos pessoais antigos foram encontrados no porão: roupas, documentos e utensílios de diferentes períodos. Não houve comprovação de crimes associados, mas o acúmulo levantou questionamentos sobre o uso real do espaço ao longo do tempo. Hoje o casarão permanece fechado. Não foi demolido, não foi restaurado, não foi transformado. Nenhuma família conseguiu ocupá-lo de forma permanente. Moradores evitam passar em frente à casa à noite, não por histórias de fantasmas, mas pelo peso do que aconteceu ali. Os relatos nunca cessaram completamente. Mesmo abandonada, a casa continua sendo associada a sons, desconforto e uma sensação persistente de opressão. Especialistas afirmam
que locais marcados por eventos traumáticos podem provocar reações psicológicas profundas. Outros apontam que a repetição de relatos ao longo de mais de um século não pode ser ignorada. A Casa das Sete Mortes não é uma lenda urbana moderna. Ela carrega registros históricos, relatórios policiais e testemunhos que atravessaram gerações. Não há provas definitivas de algo sobrenatural, mas há algo incontestável. Ninguém conseguiu transformar aquele lugar em porque algumas casas não precisam ser assombradas. Elas já foram palco de coisas que nunca deveriam ter acontecido. E mesmo após décadas, continua um silêncio que pesa.